Olá, meu nome é Valdir Peixoto da Silva Júnior dos Santos e o título do meu trabalho de conclusão de curso é Transparência na adoção de soluções de inteligência artificial pela administração pública em decisões automatizadas. A principal motivação desse trabalho foi a necessidade de garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos frente à automatização crescente de decisões administrativas no setor público. Minha escolha fundamentou-se em razão de minha formação prévia em direito, razão pela qual escolhi o caminho de aproveitar tais conhecimentos propondo um trabalho interdisciplinar. A transformação digital e o uso cada vez mais disseminado das ferramentas de inteligência artificial vem trazendo mudanças na administração pública. Diante da escassez dos recursos públicos, essas ferramentas têm sido aplicadas cada vez mais até em situações que envolvem direitos, sanções e restrições aos cidadãos. Um problema identificado foi a adoção indiscriminada dessas ferramentas e a possibilidade de violação a princípios do direito administrativo, como a transparência. As decisões automatizadas podem vir a ser opacas e pouco transparentes, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em pesquisas exploratórias na literatura científica, foram identificados artigos que se preocupavam com essa possível falta de transparência e propunham medidas específicas tendentes a resolver esse problema. Considerando a conclusão do curso de Engenharia de Software, propus como relevante questionar de que forma a engenharia de software pode contribuir com requisitos técnicos não funcionais que garantam a transparência dos algoritmos que envolvam as decisões automatizadas. O objetivo geral da pesquisa, portanto, é justificar a necessidade de incorporar a transparência algorítmica como um requisito não funcional desde a concepção de sistemas inteligentes no setor público. Foram definidos então três objetivos específicos: revisar a literatura sobre IA e transparência na administração pública, analisar normas brasileiras como o Projeto de Lei 2338 de 2023 e documentos elaborados pelo SERPRO, que envolvem o uso consciente da IA no setor público, além do Plano Brasileiro de IA. E, por fim, sugerir requisitos técnicos não funcionais que possam ser implementados por desenvolvedores durante o processo de engenharia de software. Na presente pesquisa, foi adotada uma metodologia de natureza qualitativa e exploratória, baseada em revisão bibliográfica e documental. Além de livros e artigos científicos, foram mencionados documentos técnicos, como o AI Risk Management Framework, do NIST, nos Estados Unidos, e a Cartilha de IA Generativa do governo brasileiro, além do Projeto de Lei 2338 de 2023, que propõe regular o uso de IA pelo Estado brasileiro. Claro que a limitação relacionada a essa pesquisa, que não pode ultrapassar determinado número de páginas, não possibilitou um estudo aprofundado. Porém, acredito que as fontes consultadas permitiram identificar lacunas entre o discurso ético e a realidade técnica do desenvolvimento de sistemas públicos baseados em IA. O principal resultado do trabalho foi, então, uma visão geral das normas e documentos brasileiros que tratam do tema, bem como fundamentos para a defesa da implantação da transparência algorítmica desde a fase de concepção do sistema. No curso do trabalho, foi mencionado que no serviço público esse tipo de sistema automatizado deve ter um cuidado especial com a transparência.
podendo inclusive ser adotada uma visão de Transparency by Design. Ao final, foram sugeridos, a título de exemplo, três requisitos não funcionais essenciais para garantir a transparência em sistemas de IA. São eles: logs auditáveis e rastreabilidade das decisões, geração de justificativas compreensíveis ao cidadão e a atribuição de responsabilidade humana pelas decisões automatizadas. Mais uma vez, reforça-se que as limitações da pesquisa não permitem um aprofundamento de cada um desses requisitos não funcionais sugeridos, nem mesmo a forma de implementá-los, sendo apenas sugestões de requisitos que podem ser definidos ainda na fase de engenharia de requisitos e não deixados para depois que o sistema já estiver em funcionamento. Como desdobramento futuro, esse trabalho pode evoluir para o desenvolvimento de um framework prático para orientar engenheiros de software na implementação desses requisitos. Além disso, seria possível aplicar esses princípios em estudos de casos reais, testando os impactos da transparência algorítmica em sistemas públicos já existentes. Outro caminho seria a criação de materiais de capacitação para desenvolvedores e gestores públicos, fortalecendo uma cultura de responsabilidade no uso da IA governamental. A conclusão do trabalho é, portanto, no sentido de que a transparência algorítmica não pode ser considerada um mero valor abstrato ou facultativo. Ela deve ser incorporada como um requisito técnico obrigatório ainda na fase de levantamento de requisitos do software. Isso é essencial para garantir que as decisões automatizadas respeitem os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A proposta desse trabalho é, portanto, uma forma de unir tecnologia e direitos fundamentais, promovendo soluções de IA mais éticas, auditáveis e responsáveis na administração pública. Por fim, espero que esse trabalho possa servir como ponto de partida para novas pesquisas interdisciplinares que envolvam direito, engenharia de software e inteligência artificial, contribuindo para uma administração pública mais transparente, eficiente e alinhada aos valores democráticos. A responsabilidade de quem desenvolve tecnologia para o setor público é imensa. Por isso, é fundamental que princípios como a transparência sejam tratados como diretrizes técnicas e jurídicas inegociáveis. Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para a realização desse trabalho, colegas, professores e minha família que sempre me apoiou ao longo dessa jornada acadêmica. A conclusão desse curso representa não apenas a finalização de uma etapa, mas o início de um compromisso profissional ainda mais sério com o desenvolvimento de soluções tecnológicas que respeitem os direitos das pessoas e fortaleçam o papel ético do Estado diante da sociedade.